Pedidos de amigos e alunos meus sobre a língua inglesa, não é? Que às vezes parece tão cansativo, tão exaustivo esse aprendizado, mas não tem que ser assim, né? A gente pode arranjar um caminho melhor e um caminho bem mais rápido para se chegar à fluência na língua inglesa, né? E essa é uma das razões que eu estou aqui. A primeira de uma série de lives para você conseguir, né, ativar o gatilho da fluência aí. Falar inglês. Hi, Julia. Hi, everyone. Tudo perfeito, então tá bom. As pessoas estão chegando. Hi, Júlia. As pessoas estão chegando. Muito bem. E eu quero começar então. Começamos na hora certa, sim. Até em homenagem a essa camisa que eu tô vestindo aqui, ó. Que é da bandeira do Reino Unido, né? E todo mundo sabe que eles são bem pontuais, nós também. Só que não. Mas é muito bom estar aqui, galera. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu testemunho, não é? Para quem não me conhece, eu sou a Lu Paiva, Luciana Paiva, e eu sou brasileiríssima, carioca, falo inglês fluente. O inglês para mim abriu várias portas de oportunidades assim inimagináveis. E eu tinha uma noção que o inglês seria essa porta para muita coisa, mas eu não tinha realmente noção de onde isso me levaria. E eu já pisei em várias nações, já rodei o mundo, já tive a oportunidade de participar de palestras, congressos, de ampliar meus conhecimentos, porque a língua inglesa me capacitou a ganhar outros conhecimentos em outras áreas. E eu participei, me graduei fora do Brasil também em alguns cursos, e também me capacitou de palestrar em inglês em várias nações. Mas as pessoas pensam assim: ah, foi fácil? Não. Ah, você sempre teve facilidade? Talvez sim, mas mesmo assim não deixou de ser difícil, não deixou de ter momentos difíceis para nós. E você teve medo de falar inglês? Sim. Você teve frustração? Sim. Você teve pensamentos assim de não muita confiança? Sim. Oi, Dalvinha, tudo bem? Good to see you too. Então, assim, foi um processo muito difícil. Bom, mas eu aprendi inglês em 6 meses num curso assim bem diferente do normal, chamado ECO, English and Culture Orientation School. É uma escola de imersão e exposição total dentro da agência missionária a qual eu trabalhava naquela época, Jocum. E então eu tinha muita dor de cabeça porque era exposição à língua o tempo todo. E tinha momentos que eu travava, que eu não conseguia falar? Sim, que eu não conseguia falar inglês porque, travava. Então, aquela velha história, você entende aqui, mas não sai aqui, né? E então teve momentos muito difíceis nesse aprendizado da língua inglesa, sim. Mas eu lembro do momento que aconteceu o breakthrough, que é isso, é o romper. Eu lembro que eu coloquei para mim um momento que eu ia não mais só ficar dependendo do que o curso me dava, e que era uma bagagem tremenda de inglês, que era manhã, tarde e noite, inglês através de música, inglês através da palavra de Deus, inglês através de artigos de revistas, e era manhã, tarde e noite. Mas tinha que ter uma disposição minha. Por isso que eu sempre falo, tem que ter uma disposição da pessoa, dela mergulhar, dela imergir, dela se expor mesmo à língua inglesa. Isso nenhum professor vai fazer por nós, nenhum material, por mais maravilhoso que seja, vai fazer por nós. Essa aí é a parte do aluno. Então, teve esse momento que eu decidi que eu não ia mais ter vergonha. Hi, Cindy. Que eu não ia mais ter vergonha de me expor, porque existe isso, né? Existe aquela vergonha de se expor, aquela vergonha de o que vão pensar de mim, eu falando errado, porque a criancinha pequenininha, ela não tem esse medo de se expor, porque ela não tem nenhum compromisso com a reputação, mas o adulto tem compromisso com a reputação, e ele não quer errar na frente de ninguém, né? Mas chegou o momento que eu falei assim, eu decidi, não, eu vou falar,
Né? Tem pessoas que pensam assim, eu vou aprender tudo, eu vou ganhar muito vocabulário para depois eu começar a falar. Essa é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Né? Você tem que dar esse passo de você falar e tentar aprender com seus erros. E eu tomei a decisão, bom, eu gosto muito, para quem me conhece, de cantar. Não sou cantora profissionalmente, mas eu queria cantar em inglês. Então eu peguei e comecei a cantar as músicas, comecei a pegar as cópias da música e cantar. No início era tudo errado, mas eu comecei a fazer essa sequência de repetição. Então assim, repetição, alguns alunos não gostam, eu, enquanto professora, sei que alguns alunos não gostam, mas a questão é o seguinte, existe uma razão pela qual o teu professor manda você repetir, correto? Mas eu criei o meu esquema de repetição, meu esquema de memorização de vocabulário, o meu esquema de falar sempre, mesmo fora da sala de aula, de buscar, da minha busca por isso, da minha exposição à língua inglesa. E eu me lembro até hoje quando aconteceu esse breakthrough e de repente eu estava, pensando em inglês. E a gente fala isso para os alunos, né? Pensa em inglês, e eles falam assim, não tem como, mas tem como sim. Quanto mais exposição que você se expor à língua inglesa, quanto mais for a sua imersão nessa nova língua, mais vai te capacitar a você pensar nessa nova língua. Porque o que te trava, o que pode estar te travando é você não pensar, a Isabelle falando aqui, eu na vida, você não pensar em inglês. E aí, daquele momento que eu decidi não ligar para minha reputação, fazer os meus esquemas de memorização, aproveitar tudo que o curso pudesse me dar, mas continuar fora de sala de aula, eu vi uma mudança tremenda na minha vida. Foi um passo que eu dei meu. Por isso que eu costumo falar que o aluno ele tem que procurar se expor, ele tem que procurar falar sempre. Né? Por exemplo, 1 horinha de curso, 1 horinha por semana que você está em contato, um curso que você está fazendo de inglês. Fora isso, você está o tempo todo falando em português e ouvindo português. Então isso não é o quê? Não é suficiente, você tem que se expor. Muitos alunos não entendem por que a gente fala sempre assim para os alunos, assiste filmes, documentários, uma série favorita em inglês, mas tenta estudar aquela série, tenta ter um caderninho de vocabulário, por exemplo, você adquiriu um vocabulário novo naquele dia ou naquela semana. Hi Carol, hi Daniel. Você adquiriu um vocabulário novo naquela semana, usa aquele vocabulário criando frases novas, criando novas frases, novos contextos para você. Ou seja, você aproveitando, porque foi uma coisa que eu fiz também. Uma coisa que eu fiz foi, de criar os meus esquemas, de não ficar só adquirindo uma gama enorme de vocabulário e depois ele se perder lá atrás porque não foi usado. Né? Então, eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Né? Carol falando aqui. Isso, música é sempre bom, Carol. Então, isso é muito importante, né? Foi o momento do meu breakthrough e eu falo para os meus alunos, esse momento vai chegar mais rápido conforme você vai se expondo mais a essa língua, conforme você vai querendo mais, né? Agora, a gente vai estar falando aqui sobre a questão da fluência, não é? A gente vai estar falando sobre essa questão, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o que você quer. Você quer essa fluência? Que eu estava pensando, né? O que é fluência? Fluência não é falar rápido, né? Fluência de inglês não é você falar rápido. Fluência é ter essa naturalidade, essa espontaneidade, né? É essa qualidade em se expressar com clareza. Porque linguagem é o quê? Linguagem é uma forma de comunicar uma mensagem, uma ideia, um pensamento, um sentimento. Então, isso é linguagem, é uma das formas. Tem várias outras formas de linguagem. E os idiomas, né, faz parte dessa forma verbal, não é? E para você entender, para você expressar bem um pensamento, você tem que comunicar corretamente naquela língua. Né? Então, isso é fluência. Uma outra dica que eu deixo aqui. Os alunos, às vezes, pensam que é falar rápido.
e aí acaba tropeçando nas palavras em inglês e não prestando atenção na pronúncia de algumas palavras, né? Então, assim, aguçar o seu ouvido é importantíssimo para você falar bem. Então, falar bem é você chegar à fluência, né? Tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Bom, o que você quer? Você que está me ouvindo aí, se você está participando dessa live, é porque você está nessa trajetória do inglês, correto? Então, acho que você tem que se perguntar o que você quer. What do you want? Why do you want it? Por que você quer isso? What do you want it for? Para que você quer isso? E what are you doing in order to get it? E o que você está fazendo em prol de conseguir isso? São algumas perguntas básicas que servem para muitas coisas na nossa vida, mas agora focando nesse processo de aprendizado, né? Você quer o inglês, você quer a língua inglesa. Por quê? Né? Para quê? E o que você está fazendo para conseguir isso, né? Então, assim, isso é muito importante você ter na sua mente sempre, porque isso vai te motivar todo dia a você tentar ir mais além nesse aprendizado de língua inglesa, né? Você tem que estar entendendo para te ajudar também a colocar isso numa ordem de prioridade que te favoreça, né? Porque o que acontece? Muitos alunos falam para mim assim: eu não tenho tempo. Ai, teacher, não deu tempo de fazer exercício, a minha vida é muito louca, eu não tenho tempo. Então, a gente tem que encontrar tempo para aquilo que é prioridade. Então, existe uma necessidade de você falar inglês. Existe uma necessidade de você melhorar o seu inglês. Então, como você pode dizer que não tem tempo? Você tem que arranjar tempo. Como a gente arranja tempo para fazer outras coisas que são prioridades, como comer e dormir. Entendeu? Então, isso é muito importante você ter na sua mente nessa trajetória de busca da fluência, não é? Você saber onde você quer chegar no seu inglês. Isso é muito importante porque algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: não, eu só quero aprender a ler em inglês, porque eu quero ler vários livros dentro da minha área e eu preciso ler em inglês. Essa pessoa não está interessada em falar, não está interessada em outras coisas, ela só quer ler. Tudo bem, eu respeito isso, mas a gente tem 4 habilidades, né? Na língua inglesa, a gente chama de English Skills, né? Que é o reading, leitura, writing, escrita, listening, que é a escuta, e o speaking, então sonhado speaking, né? Exatamente, Carol. A gente tem que se esforçar para isso. Então a gente tem essas 4 habilidades que todas são importantes. Todas elas são importantes. Embora tem muita gente por aí falando assim: não, eu não preciso ficar ouvindo inglês toda hora para falar inglês, né? Então eu não preciso fazer isso para falar inglês. E às vezes a gente ensina uma coisa que é correto para se falar e o aluno fala: mas eu preciso falar tão corretinho assim? Né? E eu lembro que era desafiante para mim, né? Eu morei fora do Brasil, algumas pessoas que já me conhecem sabem. Eu morei na Inglaterra, também estudei, morei nos Estados Unidos e algumas outras nações. E algumas pessoas falam assim: só se aprende inglês aquela pessoa que aprende inglês como criancinha, pequenininho. Sim, existe uma facilidade muito grande para as crianças aprenderem inglês, né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa adulta não pode chegar à fluência, né? Outras pessoas falam assim: vai aprender inglês mesmo, vai ganhar fluência quando morar fora do Brasil. Olha, eu posso te dizer uma coisa. Eu morei fora do Brasil e eu encontrei brasileiros, latinos, que já estavam lá há anos e não falavam inglês. Então, assim, isso vai depender daquilo que eu falei para você, de estabelecer suas prioridades e sempre manter a motivação. Saber o porquê você está nessa jornada da língua inglesa, né? Se você quer mesmo isso, e lutar por isso. Porque tem muita gente lá fora que está há anos morando na Inglaterra, nos Estados Unidos e não fala inglês. Ou fala aquele inglês quebrado. E eu espero que não seja isso que você queira para sua vida, inglês quebrado. Você quer falar inglês, quer falar bem, quer se comunicar bem, quer ser bem entendido, correto? É isso que eu espero dos meus ouvintes, dos meus alunos da língua inglesa.
né? Então, assim, é muito importante a gente tirar esses mitos da nossa cabeça, essa coisa de que, não vou aprender inglês aqui no Brasil com brasileiro, eu não vou aprender inglês porque eu sou já velho, sou adulto, porque isso, porque eu não consigo memorizar, né? Então, você já está falando para o seu cérebro que você não memoriza, você é capaz de memorizar. Memorização é uma prática, é um treino, você tem que treinar, exercitar o seu cérebro a aprender, e você é capaz de aprender a memorizar. Então, todos esses exercícios, memorização, repetição, ouvir bastante inglês, né? Tem aluno que chega para mim e fala assim: teacher, eu odeio listening. Por quê? Porque eu não consigo entender nada. E eu já dei aulas também em vários cursos de inglês, e eu tinha alunos que eles tinham, era exatamente um pavor quando chegava na parte do listening. Eles falavam assim: não, teacher, pelo amor de Deus. Só que eles já começavam o listening com medo, né? Já começavam com medo. Então o que acontece? Já travava, né? Já não conseguia, porque já colocou na sua mente que não vai conseguir entender. Então, todas essas 4 habilidades, elas são importantes, são muito importantes, devem ser trabalhadas em conjunto, conforme você vai se expondo à língua inglesa. Então, por exemplo, eu tinha momentos que eu cheguei a ficar louca, eu repetia mesmo na frente do espelho, eu queria ver como é que era o movimento da minha boca na frente do espelho, se era igual ao movimento da boca de um americano ou de um inglês, entendeu? Então, eu tinha isso. Então, tipo assim, era um exercício que eu fazia, entendeu? Eu fazia repetições, eu pegava aquelas frases e repetia várias vezes, criava outras frases. Eu ficava naquela mesma música o tempo todo, até eu memorizar a letra da música, para poder falar livremente. Então, assim, são exercícios que eu criei para mim e que foram válidos para mim, né? Porque eu me expus, eu resolvi não depender somente do curso, não depender somente do professor, dos professores, ou não depender somente do material, mas ser proativa, né? Mergulhar na língua, né? Então foi uma decisão. Isso aí é muito importante que o aluno entenda, né? Que ele entenda que ele precisa mergulhar na língua inglesa, ele precisa tentar fazer os exercícios da parte dele, falar inglês. O medo de falar inglês, né? Aqui eu sei que tem pessoas me assistindo que estão em vários níveis, né? Ok, Ana, com certeza. Tem vários níveis de inglês, mas sempre vai ter. A pessoa pode até não ser tímida, mas ela às vezes se torna tímida para falar inglês. Por quê? Porque é uma exposição. Interessante que a criança de 2 aninhos de idade, ela tá lá 1 aninho e pouco aprendendo com os pais a falar. Ela não tem nenhuma reputação, nenhum comprometimento com a reputação. A mente da criança é uma tela em branco a ser pintada. Ela é capaz de aprender 1, 2, 3 línguas, 4, sei lá quantas, ao mesmo tempo. E o que acontece? Diferente do adulto. O adulto, às vezes, ele não quer nem repetir a palavrinha do curso, no momento de aprendizado, quanto mais falar inglês na frente de um gringo, né? Ou tentar pelo menos falar aquelas palavras, aquelas sentenças básicas que se aprendeu nos cursos, né? Por quê? Porque ele tem medo, ele tem vergonha. Mas isso o professor não vai poder fazer por ele. Ele vai ter que fazer sozinho. Ele vai ter que ter a iniciativa de falar inglês, de usar o inglês que ele tem e tentar, pelo menos, fazer perguntas básicas. What's your name? Where are you from? What do you like to do in your spare time, your free time? E aí vai. Ele tem que tentar, tem que ter essa tentativa para vencer essa timidez de início, né? Essa timidez, esse medo da exposição, né? Porque isso acontece com a maioria das pessoas, não é? Tem pessoas que têm muitas dificuldades no listening, tem outros que têm muitas. A Isabelle está falando aqui que é gringofobia, exatamente. Existe isso, uma gringofobia, fobia. Ela já deu nome para isso, exatamente. Tem gente que sofre desse mal. E aí não adianta tomar remédio, entendeu? Ele tem que meter as caras, né? Just do it. Né? Igual aquela frase que a Nike patenteou, just do it, que significa não pensa, vai. Só faz, só vai.
A Dalvinha tá falando aqui, foi uma tortura para mim ter que repetir nas aulas. Para algumas pessoas é uma tortura. A pessoa começa a suar frio, não consegue nem repetir na aula, quanto mais na frente de um gringo. Agora eu quero te falar uma coisinha aqui. Esse gringo que tá aqui no Brasil, presta atenção, ele não fala nada de português. Então você já está na vantagem. Porque você sabe muito mais do que ele. Ele não sabe nada de português. Então não tenha medo, porque ele vai tentar te entender, tá bom? Então, assim, uma dessas objeções é o medo de errar. Todos nós sentimos isso, eu acho que em várias áreas da nossa vida. Isso, Isabelle, só vai. E a gente tem que vencer isso. A gente tem que renunciar essa reputação ou a posição social que às vezes não nos permite errar. E é no erro que a gente vai aprender, não é? A fluência, ela é fluidez, como eu já mencionei, né? Fluência, ela é fluidez, e tem vários exercícios que podem te ajudar a obter essa fluência. Ela não vai chegar assim do nada, assim, né? Passe de mágica, né? A gente precisa trazer essa fluência para nós. É verdade, Ana, o nosso inglês é melhor que o português dele, com certeza. Com certeza. Ele fala a colher, o colher e a carro. Isso mesmo, Isabelle. Eles trocam tudo também. E eles não têm tanto medo de tentar quanto nós brasileiros temos, né? Então é uma coisa para se pensar, né? Então, fluidez a fluência é essa fluidez, né? Essa falar com liberdade, né? Isso é muito, muito importante, né? Então, até o presente momento, o que a gente comentou aqui? Tempo é uma coisa que se consegue, né? Não é tipo assim, acabou, não tenho tempo. Aí vai dedicar uma horinha com o professor e acha que tá bom. Sendo que você tem 1 hora de estudo com o professor e depois todo o resto da semana você tá falando e ouvindo português. Né? Então, assim, imersão e exposição à língua inglesa. Isso é muito importante, né? É você reinvestir não só um dinheiro para pagar um curso, pagar um professor particular, investir o seu tempo. Isso é importantíssimo, né? Agora, eu queria falar de algumas estratégias, algumas coisas que eu observo nos brasileiros falando inglês, alguns errozinhos, e nisso eu vou estar dando algumas dicas para vocês aqui. Que dentro da área de fluência, a gente vai falar agora, hoje, especialmente nessa live, eu gostaria de falar com vocês sobre pronúncia. Eu vejo algumas pessoas que elas às vezes fazem o elementary, aí vai pro pre-intermediate, intermediate e aí vai, mas nunca conseguem consertar os seus erros de pronúncia. E fica aquele broken English, aquele inglês quebrado. Lá na frente ele já ganhou muito vocabulário, mas continua com o inglês quebrado. Isso é fluência? Não, porque muitas vezes ele não é entendido por um nativo de língua inglesa, tá? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu prestei atenção no meu processo lá atrás, eu já sou professora de inglês há mais de 10 anos, eu já viajei muito, mas eu consigo lembrar do meu processo lá atrás e alguns erros que eu vejo alguns brasileiros cometendo. Então, muito bem. O português, nossa língua, é uma língua que a gente pronuncia muito forte as vogais, né? E a gente alonga muito as vogais. Então, para começar, a vogalização das palavras enquanto se fala inglês é um problema sério. O que é isso, teacher? Vou te explicar. É quando você coloca a vogal onde não tem, numa palavra em inglês, ou alonga demais a vogal que existe. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Todo mundo conhece o verbo ter, que é have. Não é heavy. Have é ter. Heavy é o quê? Adjetivo para pesado, né? Então, muitos brasileiros, eles continuam cometendo esse erro. Então, quer dizer, no ouvido de uma pessoa nativa da língua inglesa, se você falar heavy, ele não vai adivinhar que você está falando o verbo ter. É pesado. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou te dar um exemplo. How many brothers and sisters do you have? Aí, a pessoa vai responder assim:
I have. Aí ele para pensar no resto da frase. Então ele parou no have. Ele já esticou essa vogal, né? I have, peraí, two brothers, three sisters. Ele parou porque ele não pensou antes em inglês, tá? Ele não pensou antes em inglês, ele começou a falar e traduziu aqui, fez todo um caminho mais longo de tradução do inglês para o português, porque é isso que acontece quando não se pensa em inglês, e aí ficou no have, e aí ele não falou have, ele falou I have three brothers and two sisters, né? Então, isso aí é uma das coisas que sempre acontece quando não se observa o som das palavras, né? Não se observa e não se fala, não tenta pensar em inglês antes de falar, né? Então a dica que eu te dou é eu dei uma frase super simples aqui. How many brothers and sisters do you have? Né? Oh, I have 3 brothers and 2 sisters. Falou, acabou, direto. Então, não alonga a vogal que já existe, porque em português não tem problema nenhum alongar a vogal. Por exemplo, eu tenho... Não mudou nada, continua sendo o mesmo verbo, mas em inglês isso caracteriza um problemão. Não alongue as vogais porque em inglês é o seguinte, a gente tem a vogal curta e a vogal longa, correto? Principalmente se tratando da vogal I em inglês, né? Existe o I e o I, né? E vou te dar outros exemplos. Like, verbo gostar. Então, like não é like. Então, for example, what do you like to do in your spare time, in your free time? Oi, Márcia. Oi, Marcinha. Bom te ver aqui. What do you like to do in your free time? Aí parou e pensou. I like to go to the beach. Mas alongou o like. Errado, não faça isso. Don't do it anymore. Entendeu? Então, preste atenção. Tendo a vogalzinha, não alongue porque é a vogal curta. I like. Praticamente ela não é pronunciada. É tipo assim, você para no K. Verbo gostar fica I like. I like. Eu sempre falo isso para os meus alunos, quem está aqui que já foi meu aluno ou é meu aluno sabe disso. So, I like to go to the beach, ok? Palavra milk, né? Leite, termina com K, não é milky, né? É milk. Então, for example, what did you have for breakfast? I had milky and bread. Aí alongou várias, colocou vogal onde não tinha, ou seja, comunicou bem a mensagem? Não. Tá seguindo o caminho da fluência? Também não. Né? Então, é muito importante, quando você tiver... Eu dei exemplos super práticos, assim, simples, de verbos que com certeza você conhece. Né? Então, assim, I have, I like, milk. Repete aí. Have não é have. Like milk. Né? Porque se você falar milky, não é leite, é leitoso. Virou um adjetivo. Né? Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu já tive alunos que... milky and bready. Eu já tive alunos que não dava tanta importância a isso. Né? E acaba ficando lá na frente com esse inglês quebrado. Tá no caminho da fluência? De jeito nenhum. Então, essa questão de pronunciar, de prestar atenção. Olha, eu falei de quatro habilidades, né? Ler, escrever, ouvir e falar. No quesito ouvir é uma arte. A gente precisa começar a prestar atenção no que a gente ouve. Seja um listening, um exercício de listening, seja um filme, seja um documentário, né? Então, assim, eu geralmente aconselho meus alunos, estuda o filme, né? Pega um filme que você já assistiu, que você já sabe, pega aquele filme para você estudar, pegar vocabulário, anotar no seu caderno, repetir as expressões, as palavras, né? Para você aguçar o seu listening, né? Para você treinar, porque existem muitas pessoas que elas acham que estão ouvindo, mas elas não estão ouvindo, né? E
Então isso é muito importante você ouvir direito para você pronunciar direito. Esse é o beabá assim, dos primeiros passos para chegar à fluência, né? Não é falar rápido, né? Exatamente. Ter uma escuta ativa é muito importante. A Dalvinha tá falando que eu e a praia tudo a ver, isso mesmo, Dalva. Eu tô com saudade, né? Pandemia aí, a gente não pode sair. Então vamos lá. O que leva a vogalizar as palavras, né? É a gente, então, não prestar atenção nas vogais, alongar quando não se deve alongar. E depois eu vou falar sobre as consoantes também. Falar uma língua, gente, é uma questão de imitação. Imitar. Você ouviu aquela pessoa falar, é como se fosse uma música, né? Por exemplo, você ouviu aquela música que você super gosta, daquele cantor que você super gosta, e você vai cantar do jeito que ele está cantando, né? Você vai imitar, né? A língua é meio que assim, você imita. E quanto mais você imitar, mais você chega perto da fluência. E você não precisa estar entendendo tudo para imitar. Imitar o jeito daquele nativo falar ou daquela pessoa que manja a língua inglesa falar. Então você imitar. Você imitar o quê? Imitar aquela entonação. Existe uma entonação. Por exemplo, você não vai falar how are you? How are you? Né? Como vai você? Vai falar how are you? Or how are you? How are you? Não é? Você não pode pegar a entonação que você usa para falar como vai você em português, para você falar how are you em inglês. Então você tem que pensar como é a entonação dessa pergunta, porque cada língua ela tem, digamos assim, uma entonação, uma musicalidade, ela tem uma forma diferente de se falar, né? E você aprendendo uma nova língua, seja ela chinês, japonês, coreano, você tem que prestar atenção nessa entonação e imitar. Imitar é simples, imita. Mesmo se você não entender tudo, né? Mas o que tiver para você falar, você vai imitar, né? Do jeito que é falado aquela língua. É para isso que serve o listening. É para isso é por conta disso que provavelmente os professores, o teu professor de inglês falou assim: assiste filme, ouça música, então deixa o teu ouvido mais apurado, né? Deixa o teu ouvido ser mais exposto à língua inglesa, né? Para você pegar esse ritmo, né? Isabelle está falando assim, é um ritmo sim, é uma musicalidade, né? Entonação dessa língua. Então, se você nunca percebeu isso, se nunca um professor chegou para você para falar isso, passa a prestar atenção nessa questão da musicalidade, né, da entonação que tem nessa língua, na língua inglesa, e tenta imitar, né? Então não fica, quando você tiver se você for daquela pessoa que só em você saber que é um exercício de listening você já tremeu tudo. Então descontrai, tenta pegar a entonação e tenta reproduzir. Indo um pouquinho para frente. Uma outra pergunta assim super simples. Sobre o que você teve por café da manhã. So, what did you eat for breakfast? Então, algumas pessoas poderiam responder assim. O verbo comer no passado é ate. Então, comer, eat, no passado, ate. Mas aí, alongando essa vogal, algumas pessoas falariam assim: oh, I ate bread, I ate a cake. Só que ele não percebe que esse ate, ele está falando uma outra palavra, ele está falando o número 80. Ao invés de falar o verbo comer no passado. Então, assim, eu quero trazer esse exemplo do verbo comer, né? Pra gente perceber esse sonzinho do I em inglês. Então, o verbo comer é eat. Eat. É o I longo. Eat.
Diferente daquele pronome neutro que é o it, né? Então, eu tenho eat, verbo comer, e eu tenho it, né? Que é o i curto, né? Por exemplo, se a pergunta for assim, do you want to eat it? Do you want to eat it? Você quer comer isso? E aí você responde, no, I don't want to eat it. I don't want to eat it. Com o link fica eat it. I don't want to eat it, que é a maneira como o nativo dos Estados Unidos, americano, vai falar, né? Então, olha só como é diferente. Algumas pessoas não prestam atenção nessa questão, nessa questão das vogais. Vogal curta e vogal longa. Em inglês isso faz toda a diferença, porque eles se transformam em outras palavras, né? Então é muito importante que você procure consertar a sua pronúncia, afiar o seu inglês, prestando atenção nessas vogaizinhas. Parece muito simples, mas faz toda a diferença na hora de comunicar uma mensagem. Vogal curta, vogal longa. Does she want to eat it? No, she doesn't want to eat it. Né? Percebeu? Eu falo o eat longo de comer e o it. Eat it. Eat it. Vai treinando aí. Naquela frasezinha que eu usei também, a mesma coisa, né? Aquela frasezinha que eu usei do just do it, né? Ao invés de falar just do it, just do it. Reparou? Do it. Tem um link aí. Então, às vezes, acontece também de duas palavras, a gente vai falar sobre isso ainda. Do link. Para quem não sabe, é essa ligação entre uma consoante da palavra anterior e uma vogal da palavra seguinte, ou a ligação entre duas vogais. Eu vou estar falando um pouquinho também sobre isso. Então, assim, quando você treina bastante isso, treina o link, treina a vogal curta, a vogal longa, você já está dando vários passos a caminho da fluência, porque você está comunicando bem, você vai comunicar bem. Então, prestar atenção na entonação da frase, prestar atenção quando as vogais são curtas ou longas, né? E eu não sei se você está aqui ouvindo essa live, se você já estudou sobre isso, se o teu antigo professor de inglês já falou sobre isso com você, sobre a diferença, né, na fonética que tem e disso, a diferença que tem nas palavras, mas isso é extremamente importante. Hi, Mary. Isso é extremamente importante. Então a gente vai entrar agora, ó, ainda sobre essas dicas dentro da fluência. Em português a gente usa o link o tempo todo, só que nós não percebemos porque é a nossa língua, né? A gente usa o tempo todo, a gente usa isso, mas a nossa língua a gente não percebe. Vou te dar dois exemplos aqui. Ó, quero estar com você. Então, como a gente fala isso? Quero estar, a gente fala quero estar. Quero estar. Quero estar com você. A gente linkou quero com estar. Quero estar com você. Um outro exemplo aqui que eu separei é fazer este trabalho. Eu quero fazer este trabalho. Então, fazer este vai ser fazer este. Fazer este trabalho. Então, assim, nós linkamos as palavras o tempo todo. Só que na nossa língua mãe, nós não percebemos isso. A gente vai perceber, a gente às vezes conhece aquela palavra, mas quando a gente vê na prática alguém falando dentro de um contexto, dentro de uma frase, não se entende. Aí depois, opa, era aquilo que falou. Então, na verdade, não é porque eu não sabia, é porque eu não tinha prestado atenção no link, né? na ligação entre as palavras. Né? Então, isso também é algo que vai facilitar muito a sua compreensão, o seu listening, e vai facilitar muito na hora de você transmitir uma mensagem. Então, você tem que falar do jeito ou que o americano fala, ou que o inglês fala. Eu tô aqui, ó. Eu sempre puxo sardinha para o inglês britânico, embora o meu sotaque não é mais britânico agora, depois de tanto tempo trabalhando com os americanos, mas eu gosto muito do inglês britânico. E para você que está assistindo essa live, que se pergunta assim, qual inglês que eu vou aprender? O inglês americano, o inglês britânico?
E às vezes o aluno esquece que é a mesma língua, tá? Inglês é inglês. Claro que vai ter as diferenças, né? As diferenças de sotaque, a diferença, algumas palavras, né? Por exemplo, a maçã no inglês britânico é apple, né? A vogal mais aberta, apple, apple. O inglês americano vai ser apple, então apple, apple. Bonito, beautiful, beautiful, beautiful. Né? Então, eu, assim, voltando lá atrás do meu testemunho, nesse curso de inglês que eu fiz intensivão e tudo, eu aprendi inglês em 6 meses e depois eu fui para a Inglaterra. Então, eu levei um baita de um choque cultural, além do choque cultural que é morar em outra nação, mas porque eu cheguei na Inglaterra e tinha aquele sotaque britânico. Né? A Dalva ama o sotaque americano. É mesmo, Dalvinha? Pensei que você gostasse mais do britânico. Mas quando eu cheguei lá na Inglaterra, preste atenção, eu sempre gosto de usar essa expressão. Eu cheguei lá, era eu sozinha, tendo que lidar com todo mundo falando inglês, sem tradução. E além disso, ainda era o inglês com sotaque britânico. E então eu tive que aprender a modificar o meu sotaque, né? A palavra beautiful era beautiful. Então todo aquele sotaque britânico que eu tive que aprender. Mas no fundo era a mesma língua, na mesma língua. Então você não tem que se preocupar com isso, tá? Mesma estrutura. Falando um pouquinho sobre consoante agora. A gente falou bastante sobre aquela questão de vogal curta, vogal longa, e agora eu quero falar um pouco sobre as consoantes, quando também o brasileiro vai pegar e vai trazer uma vogalzinha onde não existe. Por exemplo, need. Need é o verbo precisar, tá? Então, I need money. I need it. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, né? Eu vejo muitos brasileiros falando I need. I need. Não é o correto. Você está colocando uma vogalzinha aonde não existe, né? Então o verbo é need. I need. I need. Né? Então corta o desenho ali, ó, need. I need. Né? Love. O verbo love, né? Muita gente acha que é love, né? Love. Não é love. É love. Love. Então, eu amo isso. I love it. Né? I love. Nesse caso, juntou o quê? Juntou uma vogal com outra vogal. I love it. Vamos ver se eu tenho mais exemplos aqui de consoantes que eu separei para vocês hoje. Vogal curta, vogal longa. Tem um aqui que eu tenho que falar. Vou ter que voltar ali nas vogais para falar, porque essa, gente, foi um erro que eu cometi lá atrás. Olha, isso já faz mais de... isso já deve fazer uns 17 anos ou mais. Uns 18 anos. Quando eu fui a primeira vez para a Inglaterra, e eu lembro até hoje um erro que eu cometi com o verbo live, que é morar, viver, e leave, que é deixar, sair, né? E eu estava conversando com uma britânica amiga minha, uma conversa descontraída entre amigos, e ela pegou e me corrigiu e falou, mas o que você quer dizer com isso? Eu repeti, né, leave, aí eu falei assim pra ela, mas qual a diferença? Aí ela, tem toda a diferença, porque pra mim, eu não sei se você tá falando live or leave. Né? Então, esse é um exemplo clássico, mas foi clássico pra mim, porque eu nunca mais errei. Então, assim, gente, ó, não tenha problemas de errar, porque você errou uma vez só. Agora, se você não se der a chance de errar, você também não vai aprender. Então, assim, a gente tem essa diferença, né? Lembra que eu falei vogal curta e vogal longa. Quando você vai falar morar, viver, é live, né? Quando você vai falar deixar sair, é leave, né? Vou te dar aqui 2 exemplos. Where do you live? Onde você mora? What time does the flight leave? Que horas o voo sai? What time does the flight leave? Diferente. Sem contar que ainda tem outro leaves, que é de folhas, né? Então, mas aí já entra na questão das palavras homônimas, que a gente vai falar em outra oportunidade, em outra aula.
Isso mesmo, Juju. Isso é muito importante. Porque, às vezes, como eu falei, né? A pessoa já tem um certo nível de inglês, mas comete ainda falhas que não permite que o falante da língua inglesa, o nativo, consiga entender o que ele falou. Né? Agora, nem sempre alongar o I no finalzinho vai ser errado. Quando você vê um Y no final de alguma palavra, aí sim, você pode alongar à vontade. Aí é sua vez, brasileiro. Por exemplo, a palavra fácil em inglês, easy. Easy, aí você pode falar um izinho no final, easy. Busy, ocupado, busy. A palavra, por exemplo, normally, normalmente, normally. E a palavra ready, que é pronto. Né? Então, tem algumas palavras, essas terminadas com Y, que você pode alongar um pouquinho o I, tá bom? Então, depois vocês podem... Tá, pode deixar que eu vou salvar a live, sim. Depois eu quero que vocês façam perguntas e tudo mais. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o meu processo de aprendizado, sobre essa questão da pronúncia e tudo mais, tá? Quando a gente terminar aqui, vocês podem fazer. Agora, isso aqui eu tenho que falar, gente. Isso aqui não pode ficar para trás. Bom, hot dog. Isso aqui é tremendo, né? Aqui é a questão das consoantes no final. Para o brasileiro, isso é um desafio, a consoante no final de uma palavra que não é seguida de vogal. Então, o conselho que eu te dou, treina isso com repetições. Vai falando, fala isso, fala várias vezes, destrava a sua língua falando, tá? Então, por exemplo, a palavra hot dog, não é hot dog. E então eu vejo principalmente cariocas, né, que a gente tem essa mania de falar o tch, né? E na verdade esse T não é o nosso T carioca, é o tch, não é o tch, é t, é mais aquele Tzinho lá do Nordeste, né? Hot dog. É isso mesmo, Dalva. Então assim, presta atenção nisso. Ah, qual é o seu e-mail? Ah, é hotmail. Não, hotmail. E Facebook. Né? Então você que é aluno de inglês, você que está nessa jornada do aprendizado de inglês, você jamais pode cometer esses erros, né? Jamais, mas eu acredito que aqui, dessas pessoas que estão me ouvindo, ninguém comete esse erro não, né? Então, de Facebook, né? Facebook, né? Mesmo que todo mundo ao teu redor possa estar falando Facebook, porque essa palavra meio que abrasileirou, mas você não. Por quê? Porque você está na jornada do inglês. Então você não vai falar Facebook. Você vai falar Facebook. Ok? Você não vai falar hotmail. Você vai falar hotmail. Você não vai falar hot dog. Vai falar hot dog. Né? Então, assim, essas consoantes, palavras que terminam com consoante. Né? Essas palavras você tem que falar de um jeito que você corte a consoante assim, sem dar a oportunidade de falar, de colocar uma vogalzinha ali. Isso é muito, muito, muito importante, né? E agora eu quero falar sobre os links, né? Um pouco mais sobre as palavras linkadas às outras e se transformando, para quem ouve, numa palavra só. Dalva tá rindo aqui, é verdade, Dalva. Eu lembro de uma situação, a Ju tá aí, de uma situação que a gente ia se encontrar no shopping, em frente à loja, se não me engano, South, o nome da loja, né? Que aqui no Brasil as pessoas falam, como é que as pessoas falam? Soult, as pessoas falam Soult. E o nome da loja é South, que é a palavra sul em inglês. E aí eu lembro que eu perguntei para um daqueles seguranças no shopping onde que ficava a loja. Então eu perguntei, eu falei assim, Soult, exatamente, as pessoas falam Soult, isso aí, Isabelle. Eu perguntei onde fica a loja South. E aí ele falou assim, não tem essa loja aqui no shopping. Eu falei, tem sim, minha amiga tá me esperando lá. E aí ele falou assim, não tem essa loja no shopping. Aí eu lembrei e falei assim, e você conhece a loja Soult? Aí ele, sim, é logo ali no segundo piso. Então assim, é claro que eu não vou esperar que todo mundo vai pronunciar corretamente esse TH. E esse TH aí a gente vai falar em outra aula. Mas essas consoantes no final não dá pra errar, porque uma coisa leva a outra e você tem que falar
de uma forma que gere fluência. Então, corrigir esses pequenos errozinhos de vogal e de consoante é que vai te levar também à fluência, tá? Eu tenho uma frase aqui. Eu quero que você ouça essa frase e você pense nos links que essa frase tem. Vamos lá. Can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? Eu posso comer um pouco de ovo? Eu posso ter um pouco de ovo? É isso que significa essa frase. Então, can I have a bit of egg? Então, aqui a gente linkou um monte de coisa. Então, assim, você tem uma caneta aí? Tem papel? Tente escrever essa frase aí, agora, now. Can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? E aí, tenta pronunciar aí, onde você está. Can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? Então tem vários links nessa frase e que aí você pode, de repente, você ouviu assim, o que ele está falando? Mas é porque ele está falando com o link. Entre uma vogal, uma vogal, entre uma consoante e uma vogal, por exemplo. Can I fica can I. Can I have a fica have a. Então, can I have a? Olha só, formou uma palavra só. Can I have a bit of, ficou bit of. E bit of egg ficou bit of egg. Então, é muito louco isso, exatamente, Isabelle. Can I have a bit of egg? Então, é claro que essa palavra foi o extremo dos links, né? Mas só para vocês verem que a gente faz isso o tempo todo na língua portuguesa e não percebe conforme eu falei. Mas Arthur não entendeu o significado da palavra, da frase? É o seguinte, eu posso comer um pouco de ovo? Can I have a bit of that? Então a gente está falando aqui, Arthur, sobre os links que tem de vogal para vogal e de consoante para vogal, tá? Simples assim, ó. Turn off. Fica turn off. Turn off. Um linkzinho bem fácil de ser compreendido. Mas você tem que praticar. Turn off. Very old. Aqui eu tenho o link de dois sons de vogal. E o ia. Né? O Y, né? Do I. E o O do old. Então fica very old. Então no meiozinho parece que tem um ia. Very old. Very old. Consegue entender isso? Very old. Então por aí vai. Então a próxima vez que você fizer um exercício de listening ou parar para assistir um filme, presta atenção no link das palavras, né? Como as palavras são linkadas. Tenta reproduzir do jeito que você ouve. Tenta reproduzir não do jeito que você acha que é, mas do jeito que você ouve essas palavras, né? Para você praticar. Praticar. Se você que está me ouvindo agora nessa live cometeu algum desses erros de vocalizar muitas palavras, ou de perceber que você ainda tem esse broken English, esse inglês quebrado, ou perceber que você pode dar uma melhoradinha assim na entonação do inglês, entendeu? Na entonação. Você que é evangélico, tem a Bíblia é uma fonte inesgotável de muita coisa, né? E também do aprendizado de inglês, né? Então, tipo, o aprendizado de inglês através da Bíblia, são aulas que eu também já dei, estou dando, é muito legal. Pega o áudio da Bíblia em inglês e começa a ouvir. Começa a ouvir de textos que você já conhece, que você já conhece aquele texto em português, então você vai aprender por conexão. Também isso é uma boa dica. E eu queria abrir agora para pergunta. A gente está no finalzinho da nossa live. Ou pergunta ou alguma colocação aqui que você tenha para fazer.
nesse tempo nosso. Passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Mas eu espero mesmo que que esse tempo nosso, que esse nosso encontro tenha sido bem proveitoso para você. Foi um prazer para mim estar aqui, falando um pouquinho da minha experiência, para que você pudesse se identificar também, você que está nessa jornada do inglês, ou talvez você nem está nessa jornada do inglês, mas vai entrar ainda. Você já aprendeu às vezes inglês no passado e pensa em retornar. E eu te dou o maior encorajamento para você retornar, mas com força, com confiança, né? Eu dei uma aula para os meus alunos e falei de algumas coisas que não se deve pensar em fazer. E uma delas é: don't be sorry for your English. Don't say sorry, don't be sorry for your English. Então, ter uma atitude de confiança em relação ao inglês que você já adquiriu. Isso é muito importante. Não tenha medo de falar. Vai com tudo, vai com fé, fala mesmo. Cometer erros faz parte e aprender com eles também. Então essa é sempre a dica que eu dou para os meus alunos. E é isso. Como aumentar o vocabulário, Lu? Bom, eu tinha uma maneira de aumentar. Eu aumento meu vocabulário o tempo todo. Porque criar glossário, né? Criar o seu próprio glossário. Ter um caderninho de vocabulário, entendeu? A gente tem hoje em dia esse note no celular, mas assim, a questão de escrever é bem legal porque você mentaliza e memoriza, e eu vou estar futuramente preparando uma aula sobre memorização, sobre mentalização, né? Então eu acho que vai ser, tudo é válido, né? Você assistiu um filme, você viu uma coisa interessante. Bom, eu faço isso até hoje, eu vejo vocabulário novo que eu não sei, eu anoto, eu tento praticar. E uma coisa que eu sempre fez parte de mim. Eu sempre peguei aquele vocabulário que eu tinha aprendido, uma expressão nova, uma gíria nova, e tentei usar criando outras frases. Então, assim, nisso você vai estar aumentando o seu vocabulário, né? Você criando novas frases com frases que você acabou de aprender. Eu falo isso para todos os meus alunos, independente do nível em que eles estão. Então, isso eu acho bem maneiro, bem legal. Se você precisa escrever para mentalizar, isso é uma pergunta, Ju? Não, pra mim, no meu caso, sim. No meu caso, eu sou aquele... Pra tudo, não é só pro inglês. Eu sempre estudei assim, escrevendo é a minha maneira de mentalizar. Mas falando também. Então, né, eu acho que cada um aprende melhor de uma maneira ou de outra, mas escrever é bom, é sempre bom. Se os meus alunos ouvissem isso do avançado... Glossários. Pois é, glossário, gente. Isso ainda tá na moda, tá? Ainda tá em alta. Criar o seu glossário dentro daquela área, na área de saúde, na área de esporte, entendeu? Criar o seu glossário. Galera, foi muito bom estar com vocês. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na próxima live nossa, que vai ser na próxima sexta-feira, no Sextou da Lu. E a gente vai trazer mais material assim, interessante para ajudar você na sua fluência, nessa caminhada da fluência da língua inglesa, tá bom? Eu também, Dalvinha. Dalvinha tá falando que aprende muito escrevendo. É isso aí. Muita gente aprende muito escrevendo, né? E vendo também, enfim, ouvindo, é sempre bom. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. E a gente vai, sim, foi muito top estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, na próxima sexta-feira, no próximo Sextou da Lu. Bye. Tchau, tchau.